Olá, você está no Câmara Recebe, programa aqui da TV Câmara que semanalmente recebe um convidado especial para debater a política, debater os assuntos aqui da nossa Rio Preto. E hoje temos a honra de receber o deputado estadual Orlando Bolsoni, do PSB, um dos dois deputados eleitos aqui por Rio Preto, ao lado do João Paulo Rilo, do PT. Deputado, obrigado pela presença e gostaria de começar perguntando para o senhor, claro, as especulações todas convergem aí para o seu nome como o candidato preferido do prefeito Valdomiro Lopes para a sucessão 2016. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. O senhor é candidato, tem disposição de ser candidato, está preparado para a campanha? Primeiro é uma honra estar aqui. A TV Câmara tem um papel fundamental na história da cidade, tanto na história passada, de resgatar, e também no presente, estar registrando o que nossos filhos, nossos netos vão ver no futuro. Cumprimentar a equipe da TV Câmara, uma equipe para qualquer TV aberta do país, de altíssimo nível, e à disposição do presidente Fábio Marcondes e dos vereadores de dar essa nova luz. É um exemplo para nós. Eu tenho levado, através da Comissão de Ciência e Tecnologia, levado a experiência da TV Câmara, que nós queremos também pegar o que for de positivo aqui para adaptar no nível do Estado. Com relação à questão de sucessão municipal, eu acho que esse momento é um momento que nós devemos discutir programas, ideias, de aglutinar um número maior de pessoas. Eu acho que eu faço parte de um grupo, esse grupo que tem a liderança do prefeito Valdomiro Lopes da Silva e que tem forças. Essas forças são também o deputado Rodrigo Garcia, o deputado Vaz de Lima, meu caso na Assembleia Legislativa, e uma bancada de vereadores à base aqui na Câmara, além de lideranças em todos os setores. Nós temos uma proposta, um projeto. Nós queremos continuar esse projeto, que é um projeto de desenvolvimento econômico e social, um projeto que fez assim, que deu uma dimensão para a cidade. Nós queremos dar continuidade a esse processo, desse projeto. O meu nome é um dos nomes que estão sendo discutidos. Então, nesse momento, eu centro em apoiar o prefeito Valdomiro Lopes, como sempre apoiei, para continuar. Eu acredito que o tempo certo da escolha do nome vai ser maio, junho do ano que vem. E o meu nome, certamente, vai estar disponível, assim como outros nomes do grupo. Eu acho que é o que mais tem nomes, e para nós podermos continuar esse projeto. Eu até perguntei isso, estava lendo uma reportagem agora há pouco do Diário do Grande ABC, eles falavam da situação local lá, e o próprio, eu não me lembro o nome agora, o pessoal do PSB do Grande ABC dizia que o PSB conta hoje com duas boas expectativas de conseguir prefeituras, que é o senhor e o deputado Ed Thomas em Presidente Prudente. Exato, são nomes assim. Aí também é um projeto estadual e nacional. Ainda ontem eu estive tanto com o governador quanto com o secretário e vice-governador Márcio França. É um projeto que passa depois para daqui 4 anos na questão nacional. Nós estamos alinhados a uma política, a um projeto com o governador Alckmin. No estado de São Paulo, um dos nomes que nós queremos que esteja disponível nessa discussão, na construção dessa política, independente da responsabilidade que tiver. Governador, senador, continuar vice-governador, é o nosso presidente, o Márcio França, e uma estratégia de levar esse modelo de desenvolvimento para outras cidades. Hoje o PSB tem Campinas, nós temos então, que é candidato à reeleição, nós temos Marília, com Vinícius Camarinha, que é candidato à reeleição, nós temos Limeira, na região nós temos, por exemplo, Monte Prazível, temos Inhandeara, e o deputado Ed Thomas é um dos nomes. Ele já tem um trabalho, toda uma história vinculada com o Prudente, e o meu nome também, e pelo próprio histórico aqui em Rio Preto. Recentemente o PSB firmou um acordo, aí, uma aliança, não sei bem como, Correto. com o PDT. Correto. Como é que fica a situação em Rio Preto, considerando que hoje, pelo menos neste momento,
em que falamos, o PDT está com o ex-secretário Carlos Gernaldo, que tem se colocado como uma oposição ao prefeito Valdomiro Lopes. Da minha parte, eu vou, da minha parte, da minha história, eu vou fazer tudo e ir para a história das pessoas que nos inspiram, por exemplo, a história do próprio PSB, a história do Eduardo Campos, que deixou a mensagem que ele deixou. Da minha parte, é sempre de aglutinar e unir. Eu acho que vai ser um tempo diferente, um tempo histórico diferente, um fim de ciclo, tanto nacional quanto municipal. Então, nós temos que dar sequência a esse trabalho. Então, a minha proposta sempre é de aglutinar o mais possível de lideranças para participar dessa construção, e não de dividir. A eleição em Rio Preto, em todo o estado, vai passar necessariamente pelo governador Geraldo Alckmin? É ele que vai ditar aí, pelo menos do grupo aliado dele, passa por ele? Não assim, necessariamente, mas é importante os atores que estão identificados com a política que é implementada, que é liderada pelo governador Alckmin. Eu acho isso que é importante. Já na Assembleia, nós já temos um bloco, então não é só onde nós temos, por exemplo, o Solidariedade juntos, o PR juntos, nós temos o PPS junto, então nós temos um grupo, nós somos um grupo de 26 PV juntos, que é um grupo de 26 deputados que formam um bloco chamado na Assembleia de Blocão, onde nós discutimos os temas e na maioria das vezes nós votamos juntos, a decisão é tomada consensualizada e conjunto. Então não é só no caso PDT. O líder do PDT é amigo pessoal meu desde 86, que é o deputado Rafael Silva. Nossa amizade vem que na época ele veio conhecer o programa habitacional que nós desenvolvemos aqui. E no caso, agora o governador, de novo, é um projeto geral de responsabilidades. O governador vai ter as suas responsabilidades, o nosso presidente do partido, o vice Márcio França. Então, mas aí o governador, eu acho que ele é o ator maior pela própria responsabilidade. E nós trabalhamos, que eu falo, o nosso grupo, o próprio prefeito, todos nós trabalhamos antenados, identificados e integrados a essa estratégia de futuro do país. Legal. Deputado Orlando Bolsoni, bom, ainda sobre política, essa semana, a semana que passou, aí, tivemos princípio de crise envolvendo os dois vereadores do seu partido, Celso Peixão, José Carlos Marinho. Na sessão, eles manifestaram um certo descontentamento com o partido por terem ficado de fora da propaganda eleitoral, não, propaganda partidária. Chegou alguma coisa para o senhor mantém contato com os vereadores? Eu mantenho, você vê que eu vejo a TV Câmara. Eu vi, imediatamente eu liguei, ainda logo do encerramento da sessão, eu liguei e consegui falar com o vereador Marinho, consegui falar, e com o vereador Peixão eu deixei a mensagem, justo que ele estava gravando. E falei com o presidente Fábio Marcondes fazendo esclarecimento. O que ocorreu há um número na exigência legal que se coloque um número e se coloque falas com relação, referente às mulheres. Então, é uma exigência legal. Mas no próprio sábado, já uns 15 dias atrás, eu estive com o vereador Peixão lá na Vila Toninho, num trabalho na Santa do Virgem. Estive com o vereador Marinho justo no sábado, depois sábado de manhã, sábado à tarde, trabalho conjunto. Nós vamos trabalhar no sentido de aglutinar, isso não vai ser motivo de crise, não, pelo contrário. Legal. Ainda falando de política, vamos mudar de esfera nacional. O senhor, como economista, muitos anos secretário de Planejamento, queria que o senhor falasse um pouquinho desse momento que o Brasil passa. Tivemos uma notícia bastante negativa na última semana, com o rebaixamento da nota de investimento do Brasil, né? Queria que o senhor falasse, inclusive eu conversei na última semana com a secretária da Fazenda, Meire Brito, e ela foi bastante pessimista aí com o cenário da nossa economia, inclusive em termos de recuperação. Queria que o senhor refletisse um pouco sobre isso. Eu vi, inclusive, para o programa que você fez com a Meire, e nós tivemos ainda na última
quinta-feira o anúncio, né, os jornais fazendo o anúncio da queda da avaliação pela Standard & Poor's do Brasil, da avaliação da nota. E para que serve essa nota? Essa nota serve para se fixar juros em especial juros de investimentos estrangeiros no país e em especial de empréstimos. Ainda na terça-feira, no Congresso de Comissões, nós ajudamos no encaminhamento de um empréstimo de 200 milhões de dólares para o metrô. O que significa? Esses empréstimos já contratados, eles não vão sofrer aumento da taxa de juros. Mas os próximos correm. Então, o que vai acontecer? Custos maiores. E o risco maior é o risco dos investimentos. Quando se reduz a partir do momento, por exemplo, os fundos, nesse padrão de nota que o Brasil foi colocado, se mais uma, são 3 grandes agências. Se uma segunda agência agora colocar no mesmo patamar, os fundos de pensões americanos não vão, por exemplo, investir mais nos seus recursos. Daqui. Então, o que faz? Isso vai tornar o recurso mais escasso e mais caro. Então, é preocupante. O que eu vou ver assim, com uma clareza, assim, também eu acompanho através da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, eu tenho por obrigação de acompanhar a política econômica nacional pelos impactos que tem em São Paulo e, consequentemente, para os municípios. Então, eu acho que nós vamos, quanto mais tempo se demorar para se estabelecer medidas, para se adotar medidas, que possam demonstrar para o exterior que nós estamos num caminho de buscar cumprir rigorosamente os compromissos, em especial as dívidas que o país tem com o exterior, quanto mais demorar, mais aumenta mais ainda o risco. Então, é muito importante para o país, isso que eu tenho falado, às vezes, com deputados da bancada do PSB, e mesmo outros deputados de outras bancadas da bancada paulista, nós temos falado nesse sentido. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, é importante tomar essa decisão o mais rápido possível, qualquer que seja. O senhor se refere ao ajuste fiscal, ao ajuste fiscal, exatamente. Aqui conter despesas, reduzir despesas e, eventualmente, aumentar as receitas. O aumento das receitas pode ser, por exemplo, através da melhoria da eficácia da eficácia da ação da máquina, por exemplo, que arrecada. Então, tem ações possíveis que não significam necessariamente a criação de novo tributo ou aumento de alíquota. Mas, ainda assim, se necessário for o aumento de alíquota, então ser muito claro, não pode ser algo que vai perdurar, não pode ser para ser, mas sim responder nesse momento. Então, e quanto mais tempo, então a crise política hoje ela está afetando a crise econômica. Eu peço licença para o senhor um minutinho, nós temos um rápido intervalo, na sequência continuamos falando do cenário macroeconômico e vamos falar também dos projetos do Bolsonaro aqui para Rio Preto e região. Não saia daí, já voltamos. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar só depois. Quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na batalha pela vida. Estamos de volta com o Câmara Recebe, que hoje tem a presença, que é a participação do deputado estadual Orlando Bolsonaro, economista e secretário de Planejamento de Rio Preto. Deputado, rapidamente, papo 1, vou fazer 2 perguntas do senhor sobre o assunto que a gente falava da economia. O Brasil corre o risco de dar um calote nos mercados internacionais? Não corre esse risco, mas ele corre o risco de passar por um processo, de estender esse processo recessivo,
que é inicialmente se imagina 2, 3 anos, de estender para 5, 10 anos. Esse é o grande risco, de dar um calote. Eu não vejo. A experiência anterior que foi feita pelo ministro Luiz Carlos Bresser Pereira não foi uma experiência Foi feliz. muito ruim, né? E a outra pergunta aí para a gente encerrar esse tema, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, é o ministro certo no governo errado? Nesse momento, sim, ele foi, eu diria que ele é inclusive emblemático, e ele que é a referência nacional, ele é a referência internacional, desculpa, para essas agências, então há uma forte confiança, e o restante da equipe teria que, em especial a Casa Civil, que também é economista, a Luiz Mercadante e o Nelson Barbosa, eu diria que teriam que ter uma fala única, e a referência do Brasil para o exterior é o ministro Joaquim Levy. E eles não se entendem, né? Não se entendem. Hoje é uma questão de... Eu Vem diria de escolas diferentes. é uma questão aí, né? mas é uma questão de humildade. O ministro Levy, ele é o que chamam de monetarista de Chicago. O Luiz Mercadante, inclusive, só muito recente que ele defendeu a sua tese de doutorado na Unicamp, teve como banco, inclusive, o professor Delfim Neto. Então, são linhas, mas o momento de hoje, nós temos... a união é fundamental, né? Exatamente. Sem dúvida. Bom, vamos falar um pouquinho de projetos e aqui de Rio Preto. Queria que o senhor falasse um pouquinho... o senhor integrou aquela frente de combate ao crack, né? Sim. Queria que o senhor falasse sobre isso e os efeitos para Rio Preto, que infelizmente temos visto aí um crescimento Exato. bastante exponencial, né? Basta Exato. andar aqui na Praça Exato. Central que vemos pessoal usando droga ali. O que essa frente tirou, o que pode ser feito? Inclusive a Prefeitura recentemente traçou aí uma força-tarefa, mas infelizmente até o momento de resultados práticos temos visto muito pouco. Correto. Ainda há pouco eu discutia com o presidente Fábio Marcondes, com um representante de uma das instituições, que é a Sol por Hoje. Por Hoje também, né? Como que o Estado e a União evoluiu. Antes da frente parlamentar, existia também se criou uma frente nacional, então não existia programa nem federal, nem estadual e nem municipal para tratar do crack. O que aconteceu? Então hoje existe um programa federal, que é o crack Preciso Vencer, existe um programa estadual que é o Recomeço, e os municípios, na sua grande maioria, caso de São José do Rio Preto em especial, se organizaram mais ainda. Rio Preto já tinha antecedentes da prática de tratar do assunto. Para o Estado como um todo, nós conseguimos, com a criação dessa política, teve participação decisiva do secretário, então, Rodrigo Garcia, e foram criadas 3 mil vagas que são financiadas em comunidades terapêuticas, caso da própria Só por Hoje, que é pago com recurso estadual, 1.450 mês, devidamente conferido o resultado, se a pessoa continua, conferido por impressão digital, então é um trabalho que... Mas há muito que na nossa região... Desculpe interromper, aí já não é atacar a consequência, a gente não teria que atacar a causa ali, evitar o... Parabéns, exatamente. Então tem 3, é um assunto, talvez o assunto mais social, mais complexo que nós vivemos hoje. Dúvida. Porque numa ponta, que é esse caso que você falou da consequência, que é a questão da saúde, a outra ponta tem a questão da... Então veja, é uma causa que envolve a segurança, a causa das fronteiras, a causa do combate ao traficante. Então nós temos que ter uma relação de proteção de saúde para a pessoa que eventualmente venha se tornar dependente, mas tem que ser muito firme com relação ao traficante. É uma questão de educação, é uma questão, e no caso, por exemplo, a própria segurança, eles têm um programa muito bem sucedido que é chamado PROEPAD, que é PROERD, PROEPAD é uma instituição aqui de Rio Preto. O PROERD, ele vai às escolas, mas ainda é insuficiente, nós temos que avançar nesses programas. Nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Social, que vem tocando algumas ações, mas sempre eu vejo assim, o desafio é tão grande que nós temos, inclusive, dúvidas a respeito do próprio
diagnóstico. A prevenção, ela vai ser feita, ela é importantíssima, o envolvimento da família, que é um desafio, o envolvimento das escolas e do poder público. Se a pessoa, que é importantíssimo, a pessoa trabalha, os colegas de trabalho também apoiarem. Então, o grande, por exemplo, faz esse trabalho de 6, às vezes 8 meses da recuperação, começa com 2 meses na clínica terapêutica e vai. O que acontece? Só que quando a pessoa retorna ao seu... Ela tem que querer também, né? Ela tem. Então, criar essa motivação é muito difícil. Então, e nós vamos ter que continuar construindo. Então, houve um avanço, na realidade, foi um passo. Nós temos um comprometimento do governador dessas 3.000 vagas até o final do governo Alckmin de se transformar em 5.000 vagas. Mas, de novo, esse trabalho é um trabalho, como você bem lembrou, um trabalho já curativo, não é o trabalho preventivo que é o ideal. É verdade, infelizmente um problema um social desafio, gravíssimo, é talvez exato. um dos maiores desafios aí. Ainda sobre drogas, bom, em Rio Preto está em discussão aí um projeto do vereador Márcio Larrañaga, proibir Sim. festas open bar, enfim, tivemos inclusive uma audiência pública aqui bastante quente recentemente. Sim. Eu vi que o senhor tem um projeto para criar um programa de amparo à mulher alcoólatra. Sim. Por que a mulher alcoólatra? Sim. Não, porque veja que às vezes se faz o tratamento, a mulher, ela acaba... A questão do álcool, assim, eu tenho uma relação muito forte com as associações antialcoólicas, que no meu modo de ver é uma metodologia comprovada, que é aquela metodologia onde a pessoa primeiro aspecto, a prática daquela prece da serenidade, onde ela aceita que é uma pessoa dependente e se cria uma espécie de um tutor, um padrinho dentro da própria associação e há um acompanhamento, aquela pessoa é solidária. Ninguém julga a pessoa, ninguém fica, por que é alcoólatra, porque trata como uma doença, ou seja, a pessoa que tem tendência, se ela ingerir o primeiro gole, ela vai fatalmente. E no caso, as próprias associações, na sexta-feira passada eu participei de uma experiência em Santa Adélia que me entusiasmou, onde existiam, numa reunião no espaço da igreja, o salão paroquial da Igreja Católica, então estava a Igreja Católica, 4 igrejas evangélicas juntas, 2 instituições espíritas e o Rotarate, juntos, num trabalho junto. Que a mulher ela é a base da família. O interessante, assim, a referência... E parece que tem crescido o número de mulheres com problemas, e tem crescido pelo fato, da própria desagregação, outra. Hoje, quase 30% dos nossos lares, eles são comandados pelas mulheres. Então, e a mulher, ela tem uma característica diferente do homem. Ela tem uma sensibilidade, doçura, é diferente. Então, nós achamos que tem que ter programa específico, não pode ser o mesmo programa misturado que tem com o homem. Interessante. Bom, vamos avançar. O senhor também é autor de vários projetos que declaram várias cidades aqui da região, não vou elencar porque são muitas, cidades de interesse turístico. Exato. Algumas a gente até pergunta, até essa cidade tem algum interesse turístico? O que ela ganha com isso? Tá, então primeiro, assim, a cidade ela vai colocar, por exemplo, vou dar exemplos próximos aqui, Adolfo, é o caso da própria cidade de Mirassol, a cidade colocar o turismo como estratégia de desenvolvimento local, partindo do seguinte princípio. Como você já usou industrialização no passado, as cidades usaram, agricultura, e o turismo também. Por quê? A cidade boa, aquela cidade que é boa para se viver, é a cidade boa também para se visitar. E nós, na realidade, foi um grande projeto de lei que se transformou em lei. Foram escolhidos 6 deputados para gerenciar um amplo debate. Eu fui um desses deputados, à época designado pelo presidente Barros Munhoz. Então, de colocar também o turismo, nós temos a experiência mais exitosa da nossa região, que se transformou em instância, que é o caso de Olímpia, que colocou o turismo como uma das estratégias. Tem muita forma de você atrair moradores, então atrair visitantes. Não só o turismo, por exemplo, porque nós temos só a ideia do turismo do passeio.
Por exemplo, o Rio Preto é um caso típico, é o turismo para as convenções, turismo de negócio. Então, sempre tem naquela cidade algo que você pode atrair. Caso de Cardoso, caso de Adolfo, são as prainhas, onde você pode atrair as pessoas para visitar essa cidade. Então, nós fizemos um levantamento, acreditamos que tem 140 cidades que teriam essas condições. Na região ou no estado? Não, no estado. No estado teriam condições. Aqui nós seríamos por volta de 10, 12 cidades. Tá certo. Bom, deputado Orlando Bolsonaro, infelizmente nosso tempo é muito curto. Para a gente finalizar, queria que o senhor falasse rapidamente o que acontece com o novo fórum civil aqui da cidade. Já tivemos problema recentemente. Tá. Parece que as obras foram retomadas, mas mesmo assim Sim. num ritmo lento. Correto. Vamos terminar esse fórum algum dia? E aí já deixo aberto para o senhor deixar as suas considerações finais. Um dos motivos que eu aceitei a missão de ser candidato a deputado e me tornei deputado e me reelegi, pegar temas estruturais, você que é do fórum, você que é uma das pessoas que acompanha tempo, pegar, por exemplo, dívida da Faculdade de Medicina com a FAMERP, pegar a criação do Floresta Noroeste Paulista, para que esses temas, que são temas difíceis, Cruciais, temas que demoram, cruciais e que às vezes demoram décadas para ser resolvidos. Nós conseguimos retomar as obras, conseguimos colocar recursos. Nós tínhamos uma previsão de concluir no final do ano, desse ano que nós estamos vivendo, 2015. Agora, em razão da própria questão orçamentária, ele deve ser concluído no mês de junho, com inauguração prevista para julho de 2016. E aí nós já temos, tão logo conclua, nós queremos iniciar aí um projeto estruturado de se fazer um anexo vertical junto ao fórum, porque há que se lembrar esse desafio, o nosso fórum atual ele é de 1974. Então é um projeto. Teve os percalços, mas acho que nós avançamos e está perto. Mais 8 meses nós chegamos ao final. Tá certo. Uma mensagem rapidinho, deputado. Agradecer, cumprimentar o trabalho brilhante que vocês fazem aqui, a contribuição que vocês estão dando para a cidade e me colocar sempre à disposição. E a certeza de que Rio Preto vai continuar sendo uma das cidades mais desenvolvidas do país. Tá certo. Eu agradeço, deputado Bolsonaro. O papo obrigado. Realmente fluiu muito rapidamente. Aí podia ficar mais uma hora aqui. Já fica o convite para um retorno, que assunto não falta com o deputado Bolsonaro, pré-candidato a prefeito de Rio Preto. Eu agradeço a você pela audiência, pela paciência em nos acompanhar até agora. Um grande abraço e até a próxima semana com um novo Câmara Recebe.